Retomar um pouco o número de voltas, só para fechar assim as coisas, não sei. Porque, bom, a gente trabalhou com o número de voltas, inicialmente o número de voltas é o número de voltas, né? Depois deu uma definição, e que está baseada no seguinte, né? Se a gente tem C do intervalo AB em R2 menos a origem, então a gente demonstrou, né, que existem duas funções R, vamos botar aqui de classe C1, R θ, de AB em R, né, também de classe C1, R é dado assim, né? Vamos dizer, R de t ao quadrado, vamos dizer aqui que isso aqui leva t em x de t, y de t, então R de t ao quadrado é x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, então a gente pode tirar a raiz quadrada, como isso aqui não se anula, a raiz quadrada é derivável fora de zero, então isso é derivável. E a θ, θ de t é igual a um certo θ0 mais integral de t0 a t de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2. Não vou dar o nome para a variável aqui, estou integrando essa função de t0 a t, né, onde t0 pertence a AB e θ0 é escolhido de maneira que cosseno θ0 igual a x de θ0 sobre R de θ0, t0, aliás, e seno θ0 igual a y de t0 sobre R de t0. Tá? Quer dizer, acho que está claro, né? Você fixa tem aqui a sua curva, fixa num certo tempo t0, você tem aqui o c de t0, que é igual a x de t0, y de t0, então você tem aqui o x de t0, y de t0, r de t0 é esse tamanho aqui, e aí você escolhe um θ0 que tem x sobre r como cosseno e y sobre r como seno, já que é claro que a soma dos quadrados desses caras dá 1. Aí, escolhido esse cara, você diz, bom, aqui vai ser o meu ângulo θ0 de partida, e aí você integra a variação de ângulo de t0 até t e dá o θ de t, somando o θ0. Tá. Oi? Menos yx ponto, o ponto, lembrando, né, x ponto de t é igual a x' de t, y ponto de t é igual a y' de t. Eu estou usando essa notação que ela é usual em mecânica, quando você pensa no tempo e tal. Então, a gente demonstrou que com essas coisas definidas assim, é claro que essa R é T1, que essa θ é C1, as duas são de classe C1, né, porque aqui tem derivada contínua pelo teorema fundamental do cálculo, e o que a gente parte mais, quer dizer, chegar a ter essa ideia aqui é meio trabalhoso, mas o que a gente mostrou é que C de t, que é igual a x de t
y de t, também é igual a r de t, cosseno θ de t, seno θ. Vou escrever aqui embaixo. É igual a r de t, cosseno θ de t, seno θ de t, para todo t em AB. O que mais posso dizer? Bom, isso. Né? A gente também pode fazer uma engenharia reversa, entendeu? Você pode simplesmente supor que isso aqui é verdade e fazer as contas. Né? Você supõe que x é igual a r cosseno θ. Vou omitir os t's. Y igual a r seno θ. Então você deriva, você tem x ponto igual a r ponto cosseno θ, menos r seno θ, θ ponto, y ponto igual a r ponto seno θ, mais r cosseno θ, θ ponto. Uma maneira de tirar o θ ponto aqui seria talvez multiplicar em cima por menos seno θ, podemos ver se dá certo, né? Multiplica em cima por menos seno θ e embaixo por cosseno θ e soma. Então aí você vai ter menos x ponto seno θ mais y ponto cosseno θ igual, aí quando você multiplica esse por seno θ, esse por menos seno θ, esse por cosseno θ e soma, dá zero. E aqui dá seno quadrado, cosseno quadrado, então dá r θ ponto. E aí você obtém θ ponto igual a menos x ponto. Vou botar y ponto cosseno θ para já ficar ajeitado. Y ponto cosseno θ menos x ponto seno θ sobre r. E aí se você substituir, né, cosseno θ igual a x sobre r, seno θ igual a y sobre r, você tem isso aqui. É uma maneira mais fácil de chegar aí, mas perde um pouco da poesia, da projeção, do ângulo ponteirinho e tal. Bom, o fato é que se a função é de classe C1 e você define o R e o θ assim, você tem isso. Quer dizer que então que toda função de classe C1 no intervalo AB, se ela não passar por zero, você pode escrevê-la em coordenadas polares. Toda curva você pode escrever em coordenadas polares. E isso permitiu a gente, então, definir a variação de ângulo. Né? A gente pode, sei lá, apagar isso aqui. A gente definiu a variação de ângulo como? Se a gente supuser que x de C de A igual a C de B, por conta disso daqui, né, você vai ter que ter R de A igual a R de B. Cosseno de θ de A igual a cosseno θ de B. E o seno θ de A igual a seno θ de B. O que vai significar, né, que θ de B menos θ de A igual a 2nπ, onde n é um número inteiro.
Quer dizer, se a curva fechar, você tem esse número inteiro. E esse número inteiro é o número de voltas. Quer dizer, esse cara daqui, esse cara, vou chamar de N de C, ou N de C, em torno da origem. Ele é também chamado de índice de C em relação à origem, mas o que importa é que ele é 1 sobre 2π, integral de A até B, de menos yx ponto mais xy ponto, sobre x2 mais y2. Quando a gente fez o teorema fundamental da álgebra, a gente admitiu isso aqui como óbvio. Agora a gente tem, pelo menos no caso C1, demonstrado. E a outra coisa que a gente deu como certo foi um certo princípio fundamental, assim, que quando você está... Aqui, claro, você não custa nada dizer, né, você pode definir o número de voltas em torno do ponto P, né, se tiver um ponto P aqui, tiver a curva C, você pode, se ela não passa por P, você pode definir o número de voltas de C em relação a P como o número de voltas de C menos P em torno de zero, onde C menos P, isso aqui, C menos P calculado em T é igual a C de T menos P. Então, então, a gente pode fazer tudo com zero. E a gente admitiu o seguinte, né, que quando a curva se move continuamente, inclusive a curva e o ponto, quer dizer, os dois podem se mover continuamente, se eles não se cruzarem, o número de voltas não pode variar. Tá? Pode acontecer deles se cruzarem e o número de voltas variar. Aliás, não variar também. Tá? Quer dizer, uma situação assim, ó, imagina que a curva faz uma coisa desse tipo assim, aí você tem o ponto P aqui, 0 voltas em torno de P. Se o P atravessar exatamente aqui nesse ponto, ele cruzou e o número de voltas permaneceu sempre igual a zero. Claro, no momento que cruza não tem como definir o número de voltas. Bom, esse negócio de se movimentar tem uma definição, né, que tecnicamente a gente chama de uma homotopia. Quer dizer, quando uma curva se move, a gente mover a curva significa assim, fazer uma função, vamos dizer, para cada S, num certo intervalo, que a gente pode supor que é 0,1, sempre dá para ajeitar para ser 0,1. Então, para cada S, você associa uma curva C índice S, uma curva de AB em R2. Se você disser que não vai cruzar a origem, tem que ser sempre... Vou botar assim já. CS é uma curva de AB em R2 menos a origem. Então, aqui está se movimentando sem passar pela origem. Suponha que essa curva também é C1 com CS de A igual a CS de B para todo S em 0,1. E aí, imagina que no tempo zero... Bom, aí você tem a curva C0, que corresponde ao tempo zero. Curva C0, digamos que a origem está aqui assim. E você tem a curva C1, que corresponde ao S igual a 1. E o princípio fundamental é que se você tem uma coisa assim, né, se ela se move sempre se mantendo C1, sempre fechada e sem passar pela origem, então o número de voltas não pode mudar. Quer dizer, eu quero, vamos dizer,
Agora, o que é ela se mover continuamente? Assim como a gente define em Rn uma distância, tem 2 pontos de Rn, você define uma distância, você pega lá as diferenças das coordenadas e faz alguma mágica, você soma os módulos das diferenças, ou pega a maior dos módulos das diferenças, soma os quadrados e tira a raiz quadrada. Tem várias maneiras de definir distância. Também, é claro que para curvas também. Eu vou usar a definição que é a seguinte, né? Se C alfa e C beta vão de AB em R2, aqui pode ser R2, R3, Rn, na verdade pode ser qualquer espaço normado. Eu vou definir, eu tenho uma norma, maneira de definir a norma da curva e a diferença entre elas, eu defino a distância entre C alfa e C beta fazendo o seguinte, né? Eu pego os C alfa de T menos C beta de T, contém a B, pego esse negócio aqui, pego os módulos e pego o máximo aqui. Vou supor que elas são contínuas. Isso vale para não contínuas também, mas para contínuas eu não preciso pegar o supremo, porque, como elas são contínuas, isso aqui atinge um máximo. Então, é isso, né? Você tem a curva aqui, C alfa, aqui a curva C beta, e em algum ponto aqui, essa distância, no mesmo ponto aqui, né? C alfa de um certo T barra e C beta de um certo T barra aqui, essa distância é a maior de todas. Então, quando as curvas estão a distância menor que epsilon, significa que você pega uma delas, traça uma faixa de tamanho epsilon, e a outra vai ter que estar ali dentro. Bom, então é nesse sentido a continuidade, quer dizer, como função de S, isso é contínuo, ou seja, significa aqui que para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que se S menos S0 é menor que delta, então a distância entre CS e C0 é menor que epsilon. Isso é a continuidade. Observa o seguinte, que se isso daqui vai ficar menor que epsilon para todo t entre A e B, então, obviamente, se eu pegar um T0, vai ficar menor. Quer dizer, eu posso garantir, né, que CS de A menos CS de B, menos C0 de A, vai ficar pequeno, e CS de B menos C0 de B vai ficar pequeno. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, né? Se esse daqui corresponde ao ponto inicial C0, C alfa de A, e esse aqui é o ponto inicial C beta de A, então, como tudo está pequeno, esse daqui está pequeno também. É só para meio que tentar concluir o seguinte: o que significa as curvas? Se eu escrever em coordenadas polares, imagina agora que eu vou descrever essa mesma coisa, só que eu vou pegar a curva C0 e a curva C1 e vou escrever aqui o R, intervalo AB, e aqui o R. Então, a curva C0
no tempo A, no t igual a A, ela começa num certo R de A aqui. Aí esse R é sempre positivo, ele faz alguma coisa, pode subir aqui, mas no tempo B tem que voltar no mesmo cara. Isso daqui é a curva C0. Esse aqui é o R0. E a curva C1 vai acontecer o seguinte, né? Em A ela vai começar num certo R e vai terminar no mesmo R. Então ela vai fazer o que ela quiser aqui no meio. Pode fazer uma coisa assim. E aqui você tem R1 de B igual a R1 de A. Bom, isso vale para quaisquer curvas fechadas. Agora, imagina que as duas têm o mesmo número de voltas. Ou vamos imaginar, tem o mesmo número de voltas ou não, mas vamos pensar o que vai acontecer com o θ. Aqui você tem o θ, T, e aqui o θ. Esse θ está numa escala, né? Aqui começa no tempo A, vai até o tempo B, e você começa num certo θ0 aqui. Então você vai, quando você chega em θ de B, ele variou exatamente do número de voltas, vezes 2π. Quer dizer, quando você chegar aqui, né, aqui você tem θ0 de A, aqui você tem θ0 de B, que corresponde à curva C0. Esse número daqui é 2π vezes o número de voltas que C0 dá em torno de zero. Porque o número de voltas é exatamente a variação do θ. Então, o meu θ, ele pode... O θ aqui pode ficar negativo, pode fazer o que quiser aqui, né? Mas essa variação está assim. A condição de não passar pela origem é que esse R aqui não passa por zero. A condição de fechar é esse número aqui ser inteiro. Quer dizer, um múltiplo inteiro de 2π. Agora, o θ1 começa... Isso aí dá margem para você dar voltas negativas, né? Você poderia, inclusive, ter... Por exemplo, o θ1 ele pode até começar num θ negativo aqui, θ1 de A. Ele pode andar para baixo, subir e tal, e fechar. Pode fechar com um número negativo ou um número positivo. Então, só não seria fechado se não fosse o número inteiro. Mas a questão é a seguinte... essas curvas, então, observa assim, tem uma coisa, uma certa coisa delicada aqui, que é a continuidade do θ, a partir da continuidade dos termos. Mas imagina que você faça primeiro assim, que elas tenham o mesmo número de voltas. Tá? Imagina que as duas dão o mesmo número de voltas. Então, você tem, essa começou aqui, quando ela terminar, esse tamanho daqui, né, tem que ser igual então essa diferença aqui é igual. Então aqui você pode
fazer aqui o que você quiser e termina aqui. Tá? Observa que aqui está pintando uma recíproca. Porque, olha só, eu sei facilmente deformar, com esses dois gráficos aqui, eu posso deformar a curva C0 na curva C1. Porque o que eu faço? Olha, eu faço a curva CS de T, deixa eu escrevê-la aqui. Imagina que eu tenho esses dois gráficos aqui. Aí eu posso fazer o seguinte, para cada S entre 0 e 1, eu posso andar assim, né? Eu tenho aqui eu tenho o T, e aí eu posso fazer o R correspondente a esse T aqui, andar daqui até aqui. Então eu posso fazer assim, o RS de T igual a... vamos começar com T igual a 0, né? Ou com S igual a 0. Então, 1 menos S C0 de T mais S C1 de T. Quando S for C0, não, R0, S, R1. Então, isso aqui, esse R daqui está variando continuamente. Quando S igual a 0, eu estou com R0, 0 aqui. Quando S igual a 1, eu estou com R1. Então, na verdade, eu estou fazendo cada ponto aqui andar no segmento vertical que liga o R0 ao R1. E a mesma coisa eu posso fazer com θS, né? Eu posso definir θS de T igual a 1 menos S θ0 de T mais S θ1 de T. Observa que o fato de que essa diferença é igual a essa vai se manter para todo S. Entendeu? Aqui tem duas coisas importantes, né? É que como R0 de A igual a R0 de B e R1 de A igual a R1 de B, quando você botar qualquer S aqui, você vai ter a mesma coisa, né? Quer dizer, quando você fizer 1 menos S R0 de A mais S R1 de A, isso vai ser igual a 1 menos S R1, aqui é R0, R1, não, R1 mesmo, né? 1 menos S R0 de B mais S R1 de B, para todo S. Então a curva vai ser sempre fechada do que depender desse daqui. E não vai se anular. Porque esses dois caras, quer dizer, esses dois caras são sempre não nulos. Esses dois são maiores ou iguais que zero, pelo menos um deles é positivo. Então, está sempre, o R é sempre maior que zero e o R, quer dizer, isso aqui significa que o RS de A é igual a RS de B para todo S. Então, no que depender do R, está fechando. E aqui, ó, por conta dessa diferença daqui, né, que como é o mesmo número, vamos chamar esse número aqui, sei lá, de 2π vezes um certo K,
Quando você fizer a mesma conta aqui, né, θS de B menos θS de A, você vai ter 1 menos S θ0 de B menos θ0 de A, mais S θ0 de B, θ1 agora de B menos θ0 θ1 de A. Confusão aqui. Então, como esse é K e 1 menos S mais S dá 1, isso aqui vai sempre ser igual a K vezes 2π. Então, a curva, o R fecha e o θ também fecha. Então, essas curvas são sempre fechadas. Então, a gente demonstrou uma coisa que, na verdade, é recíproca. Vamos dizer, quer dizer, se os números de volta são iguais, então eu posso deformar continuamente uma na outra. É menos, vamos dizer, é menos evidente assim, né? Quer dizer, é mais evidente assim, que se você deforma uma na outra, então os números são iguais. Mas que se os números são iguais, você consegue deformar, entendeu? Quer dizer, sem passar pela origem, né? Está claro assim, né? Você deformou uma na outra sem passar pela origem, então o número de voltas não mudou. Mas você pensar que se o número de volta de uma é igual ao número de voltas da outra, você pode deformar uma na outra sem passar pela origem, é menos evidente, assim, dá para entender, para acreditar, mas aqui a gente faz isso de maneira explícita. Né? Mas eu vou roubar um pouquinho, porque tem a discussão da continuidade desse θ daqui, né? Mas imagina que essa deformação, vamos dizer, além das funções variarem continuamente, as derivadas também variam continuamente. Isso garante que θ varia continuamente. E aí está claro o seguinte, né? Que você não pode... Quando você deforma uma curva na outra, o R tem que deformar, mantendo sempre a igualdade em A e B. Porque eu quero deformar mantendo a curva fechada. E o θ tem que se deformar mantendo um número inteiro na diferença. E é simplesmente impossível você deformar, quer dizer, você fazer esse número θ0 de A andar para o θ1 de A e o θ0 de B andar para o θ1 de B continuamente, se no começo a diferença é um número e no final a diferença é outra, porque o teorema do valor intermediário não permite. Tá? Então, com certeza, por esse raciocínio aqui, se você, se você deforma continuamente uma na outra, esse número não pode variar. Então, é C e somente C. Tá? Quer dizer, o número de voltas é igual, C e somente C você pode deformar uma curva na outra. Que é um resultado não trivial. Assim. Hã? Não, porque, repara, aqui não tem nada do comprimento. É claro que, para você falar nessa deformação, você tem que botar as duas
parametrizadas no mesmo intervalo. Mas isso, uma coisa que você pode também mostrar é que se você tem a curva parametrizada num determinado intervalo, você pode sempre reparametrizar para um outro intervalo, né? Quer dizer, se você está no intervalo alfa, beta, e você quer mudar para o intervalo AB, você faz a função, né? Função crescente, que leva o intervalo alfa-beta no intervalo AB, ou AB no alfa-beta, e você consegue reparametrizar. E isso muda o tamanho do intervalo, de maneira que você pode sempre mudar, e isso tem que fazer a conta, mas é simples, né? Mostra que o número de voltas não muda. O comprimento da curva, o número de voltas não tem a ver com o comprimento da curva, né? Porque se ela der 3 voltas lá no raio 1000, ou der 3 voltas no raio 0,1, o que você vai medir é o comprimento da projeção no círculo unitário. Então, as duas vão, no fim, dar o mesmo comprimento sobre o círculo unitário. O interessante é o seguinte, é que quando você bota x de t e y de t, a condição dela fechar se traduz que no tempo A, o x inicial tem que ser igual ao x. Quer dizer, vamos dizer, você anda daqui até aqui, então o x, quando você anda assim, o x daqui vai andar para o x daqui, o y daqui vai andar para o y daqui. E aí, aqui já é fechado, aqui já é fechado, e você vai ter que garantir que é fechado o tempo todo. Quando você bota em coordenadas polares, o problema é assim, você pode fazer essa mesma ideia com a função x, né, sendo mais preciso assim, ó. Se você tiver C0 com x0, y0 de t, C1 com x1 de t, y1 de t. Então, você pode fazer CS como 1 menos S, vamos dizer, XS, né? XS, 1 menos S, x0, mais S, x1. x0 e x1 dependendo de t. E YS igual a 1 menos S, Y0, mais S, Y1. Mas começa a ficar complicado você escrever as condições, né? Entendeu? Assim, está claro que se vamos dizer, se fecha, se as duas fecham, você vai andar assim, né? Vamos dizer, no tempo A, você anda em linha reta até o tempo A dessa. No tempo B, você anda aqui. Então, mantém fechado o tempo todo. Mas a condição de não passar pela origem fica já um pouco complicada. E o número de voltas tem uma fórmula muito... vamos dizer, muito escrota em termos das funções x e y, né? Tem aquela integral menos y, x ponto e tal. Enquanto que em coordenadas polares, né, fechar, você sabe que é o R se manter igual aqui e o θ tem uma variação inteira de 2π aqui. E o número de voltas é exatamente esse cara daqui. Então, ele está muito... então, é muito mais claro você enxergar o que está acontecendo aqui assim, e ver, né? Ver que você não pode, né? Aqui não tem nenhum problema, né? Você deformar uma curva, né? Uma curva fechada em outra curva fechada, do ponto de vista do R, você pode deformar, né? Vamos dizer, se nenhum dos dois passa pela origem, você pode deformar o R sem passar pela origem. Mas o θ, a questão não é passar pela origem, é manter
esse negócio constante. E aí, se você começa aqui com um valor constante e aqui outro valor constante, não tem como fazer isso. Outra constante diferente. Então, isso é a chave para mostrar que esse número de voltas, ele é poderoso, porque ele determina todo resultado matemático que diz que alguma coisa existe, é um resultado difícil. Afirmar a existência, a menos que você tenha uma fórmula explícita, né? Você pode dizer, não, toda a equação do segundo grau tem solução nos complexos. Né? Você vai lá, calcula, está lá. Aqui, a afirmação é, se o número de voltas da primeira curva é igual ao número de voltas da segunda curva, nenhuma das duas passa em zero e as duas dão o mesmo número de voltas, então eu posso criar uma deformação de uma na outra. E o interessante é que o que a gente fez aqui é apontar uma solução explícita. A gente não está demonstrando como o teorema de Brouwer. O teorema de Brouwer a gente fez lá uma coisa e mostrou que existe um ponto fixo. Se a função do disco no disco, tal, e ela tem um ponto fixo. Você mostra, mas você não diz qual é. Aqui você constrói as coordenadas polares, né? Então, dados... basicamente, o que a gente usou que existe? A gente usou que existe um ângulo θ0. Fora isso, a gente construiu a função usando o teorema fundamental do cálculo, a função θ. E aí a gente constrói explicitamente aqui as duas RS e θS, e em cada instante você tem, e a curva anda sempre fechada, sem passar pela origem, começa numa e termina na outra. Quer dizer, no fundo, nós provamos, vamos dizer, a parte mais chata, né? Quer dizer, se n de C0 igual a n de C1 em relação à origem, então existe homotopia C1 entre C0 e C1 em R2 menos a origem. Tá? Quer dizer, a homotopia C1 significa que é contínua também nas derivadas. Por quê? Porque aqui, ó, quando você deforma uma na outra, essa é C1, essa é C1, essa é C1, como você está fazendo uma combinação linear das duas, é C1. Essa é C1, essa é C1, você está fazendo uma combinação linear, então sempre C1. A homotopia ser nesse conjunto significa que você nunca passa por esse ponto. Bom, isso aqui está restrito a curvas de classe C1. Oi? Você tem que dar um exemplo de uma aplicação disso? Uma aplicação mais prática disso? Ou você tem que dar para um outro? Assim, uma aplicação simples. Isso vai estar sempre muito ligado. Na verdade, vamos dizer, a aplicação típica é da recíproca, típica, vamos dizer, simples. Né? A recíproca disso é que se o número de voltas é diferente, então não existe a homotopia, né? Sem passar pela origem, é justamente que você mostra que certas equações têm solução.
é tipo, vamos dizer assim, coisa típica, né? Você tem sei lá, você quer resolver uma certa f de xy igual a zero, vamos dizer assim, está aqui a sua f assim. Digamos, para simplificar, digamos que ela está definida aqui no disco. E essa sua f é uma função. Você está procurando um cara aqui que vai em 0, 0. E ela é uma função meio dificilzinha. Mas você consegue, por exemplo, escrever f de xy igual a xy mais alguma coisa, vamos dizer assim, uma g de xy, e você consegue ver que se você fizer xy mais s g de xy, com s entre 0 e 1, o que significa isso? Se você pegar f de xy igual a xy, se você olhar só para esse círculo aqui, ele vai ser levado nesse círculo aqui. E essa aqui, agora você sabe o seguinte, né? Se você fizer o círculo andar aqui, você tem aqui uma homotopia, ele começa em algum lugar aqui e vai virar aqui. Então ele começa com 0 voltas e vai para uma volta, então ele vai cruzar a origem. Agora, imagina que você consegue isso daqui, sabendo que quando você aplica isso no XY que estão aqui, se você aplicar isso no XY que estão aqui, essa curva vai se mover até uma outra aqui, que é a imagem desse círculo pela F. Quando S for igual a 1, você chegou aqui. Se você consegue fazer isso de maneira que não passe pela origem, significa que o número de voltas que essa daqui dá em torno da origem é igual a 1, que é igual a esse daqui. E, portanto, quando você fizer isso aqui em rosa, você vai fazer um outro percurso rosa, mas você vai deformar de 0 voltas até 1 volta. E você vai garantir a existência de uma solução. Então, isso vamos dizer, em 2 tempos, né, meio dizer assim, eu sei que se a função f pegar esse círculo e levar na curva rosa, como a curva rosa dá uma volta em torno da origem, eu vou ter uma solução. Mas talvez eu não consiga demonstrar isso diretamente. O que eu consigo fazer? Eu consigo, talvez, criar uma função branca, tipo essa daqui, que leva esse círculo aqui numa coisa que eu sei calcular o número de voltas, e em seguida eu consigo deformar isso aqui para garantir que o número de voltas aqui também é 1, e, portanto, eu tenho a solução. Isso foi exatamente a demonstração do teorema fundamental da álgebra. Porque no teorema fundamental da álgebra, a gente pegou a função f de z igual a z elevado a n, que pegava esse círculo aqui e levava no círculo dando n voltas, e a função p de z, que levava esse círculo em alguma curva aqui, e a gente sabia que se esse raio era grande, dava para deformar uma na outra, sem passar pela origem. E, portanto, o número de voltas que era n aqui ia ser n aqui, então ia ter solução. Então, de certa forma, a aplicação desse tipo de ideia estava antes. É menos, vamos dizer, evidente você ter a garantia de que os números de volta são iguais para garantir a existência da deformação, mas é um resultado importante também em topologia. Então, eu resolvi destacar um pouco mais, porque eu acho que na aula passada eu falei meio rápido, e é um resultado bonito, assim, nada simples.
Vou passar agora para a área varrida. Que é um conceito semelhante, né? Só que você, em vez de pensar em comprimento, você pensa em área, né? Você tem aqui a origem, tem uma curva, assim, C de T, que não passa pela origem. Até poderia, não tem tanto problema passar pela origem aqui, porque você não vai projetar. Então, você tem C de T e você quer, vamos dizer assim, medir essa área. Não está andando assim. Maneira... Vou fazer o seguinte, natural, né? Eu divido em pedacinhos. E aproximo pelas áreas dos triângulos. Então, tipicamente, eu vou ter aqui a origem, aqui eu vou ter C de T, que é igual a X de T, Y de T, e aqui C de T mais H, com X e tal. E aí eu vou olhar para a área desse triângulo. A área desse triângulo, eu faço o determinante desses dois vetores, que me dá a área do paralelogramo, que é o dobro da área do triângulo. Então, essa área daqui vai ser 1/2 do determinante de x de t, y de t, x de t mais delta t, y de t mais delta t, que é 1/2. Eu acho que eu vou tem o x de t mais delta t, eu vou querer passar um limite, né? Talvez seja melhor, eu, em vez de eu usar esse vetor e esse daqui, eu usar esse daqui, né? Mas, não, bom, tudo bem, deixa. Vamos deixar assim. Seria mais interessante. Mas vamos ver. Então, isso daqui vai me dar x de t, y de t mais delta t, menos x de t mais delta t, y de t. É que eu vou ter que fazer meio uma manipulação, que ali eu talvez não precisasse, mas já que está assim, vou fazer uma manipulação meio mandrake, assim, né? Mandrake tinha uma história em quadrinho, não sei se ainda existe, que era um mágico. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, vou deixar esse meio aqui, e aí eu vou fazer x de t, y de t mais delta t, menos y de t. Para aparecer isso aqui. E aí, menos... O que eu somei? Eu subtraí x de t, y de t. Então, eu vou somar x de t, y de t. Então, eu vou ficar com menos x de t mais delta t, menos x de t, y de t. Tá, aqui eu acrescentei menos xy, e aqui eu estou acrescentando mais xy. Somei e subtraí. O que eu ganhei com isso? Eu posso olhar para cá e dizer, poxa, só falta dividir por delta t. Então, eu divido por delta t e multiplico por delta t.
E olha, eu vou somar isso, né? O ΔT, na verdade, era o H, né? Vou chamar o H aqui de ΔT. Então, eu vou somar isso daqui, vou fazer uma partição e vou somar esses caras aqui. Quando eu faço essa soma e faço a norma da partição tender a zero, isso vai tender para uma integral. Quer dizer, isso aqui vai tender para um meio da integral. Digamos que aqui seja o ponto A, aqui o ponto B, né? Então, meio da integral de A até B, de x de t, isso aqui vai tender para a derivada, y ponto de t, menos x ponto de t, y de t, dt. Então, isso aqui seria essa área varrida. Ficou mágico demais? Tá tranquilo? Essa área tem um sinal, porque eu não quis ficar com o módulo desse negócio. E esse sinal tem né, quando eu estou andando no sentido trigonométrico, a área está aumentando. Quando eu ando no sentido horário, a área diminui. O que é ótimo, porque olha só o que pode acontecer. Uma situação é essa aqui. Estou andando assim, sempre no sentido trigonométrico, vai dar positivo. Se eu andar sempre no sentido horário, dá negativo. Mas se eu tiver uma situação assim, ó, olha essa situação aqui, aqui está a origem. Quando eu ando daqui até aqui, por aqui assim, eu estou andando no sentido trigonométrico, a área está positiva. Quando eu ando aqui, a área está negativa. Então, eu conto essa área e desconto esse pedaço. Eu fico exatamente com essa área aqui. Claro que nem tudo é perfeito, né? Por exemplo, essa área aqui é sempre positiva, mas eu posso fazer assim. E aí eu conto essa área positiva, essa de fora, e essa aqui de dentro, ela é contada de novo. Então essa aqui é contada 2 vezes, essa parte de dentro. Dependendo da situação, poderia também ser descontada. Bom, eu tenho uma tendência, quando eu aplico essa fórmula, de esquecer esse meio aqui. Uma outra maneira de você fazer é com r-θ. Você pode também pensar... A área varrida, a gente chegou nessa fórmula aqui, né? Um meio da integral de A até B de menos yx ponto mais x y ponto. Mas você pode pensar também assim, está aqui a origem, está aqui a curva, e aí você usar r-θ. Você partir em pedaços assim, e aqui você usar o r e o dθ. E aí usar que cada triangulinho desse aqui, né, tem como área um meio de R2 dθ, quer dizer, θ ponto, meio de R2 dθ. Pensando assim, que o dθ podia ser um Δθ, você divide por ΔT passa o limite, quer dizer, isso aqui seria... E aí, quando você fizer tudo, você vai integrar de A até B, um meio de R2 de T, θ ponto de T, dt, se você trabalhar com coordenadas polares. Sendo que R2
R2 é igual a x2 mais y2, e θ ponto é igual a menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Então, quando você multiplica R2 θ ponto, você tem isso aqui. É a mesma coisa. Exercício bonitinho é seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Quer dizer, você pega a hipérbole equilátera, faz o lado de cá, assim, ó. E aí você fixa aqui um certo x, aqui o y correspondente, né? Então você vai ter x2 menos y2 igual a 1 e calcula essa área daqui. E aí, quando você calcular essa área, você vai achar o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Eles vão aparecer aqui nessa história. Na verdade, o x, vamos dizer, se esse cara daqui for t, o x vai ser igual a e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2, e o y igual a e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2. De maneira que, vamos dizer, se você somar aqui, né, você vai ter x mais y igual a e elevado a t, e o t vai ser o logaritmo. Na hora que você faz a conta, você acha t igual a logaritmo de x mais y. Na verdade, vamos dizer, você vai escrever, vai parametrizar isso de alguma maneira aqui, usando, na verdade, né, você vai fazer, uma maneira é usar y como variável, né, y como variável aqui, então variar de menos, sei lá, variar de menos y até y, e esse cara daqui é só tirar o valor de x em função de y. Então, x igual a raiz de 1 mais y2. Então, você vai ter lá a conta. É um bom exercíciozinho. Está feito no meu livro. A área varrida... Bom, isso aproxima a gente do Kepler, das áreas. Na verdade, a lei das áreas tem uma coisa mais... vamos dizer assim, eu falar do área varrida é uma coisa que ainda meio escalar, meio geométrica, né? Mas você tem um conceito físico que é o momento angular. Imagina assim a origem, pode ser em relação a um ponto qualquer, mas digamos que você tem aqui C de t, C ponto de t é a velocidade, o C de t é isso daqui. E aí a gente costuma chamar de momentum, né, o momento linear, P de t igual a m, a massa vezes a velocidade. E o momento angular... Ih, rapaz, não tenho a menor ideia de qual é a letra que usa para o momento angular, vocês sabem? Bom, não importa. Vamos dizer, momento angular você faz o produto vetorial de C de t pela quantidade de movimento. Repara que vai ter a ver com a nossa área pelo seguinte, né? Se você pensar que a curva é plana, pensa na curva plana, então você teria C de t, vou assim, botar C igual a xy, C ponto
é igual a x ponto, y ponto. Quando você fizer o produto vetorial, ele vai ter assim, né, IJK, XY0, x ponto, y ponto 0, tem um M vezes isso daqui. E aí, a única coordenada que vai contar é a K, quer dizer, vai ser M, XY ponto menos Y, x ponto, K. E isso daqui é exatamente o menos YX ponto mais XY ponto da área varrida. Mas o momento angular é um conceito tridimensional, quer dizer, você está numa curva se movendo no espaço. E eu só falei em área varrida para curva plana. Então, tem uma coisa interessante também, é que o momento angular, ó, ele dá ele dá um vetor que é perpendicular ao plano dado pela posição e a velocidade. E a lei de Kepler tem a ver com o fato de que a hipótese, depois vamos dizer, o Kepler não tinha isso, mas depois, com a gravitação, você tem uma hipótese de que sobre cada planeta age a força de atração do Sol, as outras você esquece. Então você tem uma força que é assim, proporcional ao C de T. Então, vou apagar isso aqui. Imagina que você tem isso, que você tem MC dois pontos de T, é um múltiplo de C de T. Um múltiplo que pode depender do tempo. Na verdade, vamos dizer, a hipótese típica que você faz na gravitação é que uma coisa lá, alguma coisa, né, que tem uma fórmula complicada, mas que no final das contas é alguma coisa que multiplica o C de T. Então, eu vou botar isso aqui como lambda de T, C de T. Então, olha o que acontece com esse cara daqui. Ó. Se você fizer a derivada do momento angular, vou botar só assim. Isso é derivado de um produto, então deriva-se como um produto. Então é C ponto vetorial MC ponto mais C vetorial M C dois pontos. E aí esses dois, um é múltiplo do outro, zero. E por conta disso daqui, isso daqui é múltiplo desse, então zero. Então, se você está andando sob a ação de um campo de força central, o momento angular não varia. E isso vale para o problema dos dois corpos, quer dizer, se você supuser um Sol parado na origem e um corpo andando sob a ação da gravidade, o campo de força é central. Ou se você supuser que você tem um ponto aqui parado, um elástico, valendo a lei de Hooke, e você joga o negócio lá, em cada instante o elástico está puxando na direção da origem. Então também é um campo de força central. Pode também pensar, sei lá, um elétron, coisas que você quiser inventar. Mas o fato é isso aqui. Quer dizer, se o campo de forças é central, essa hipótese daqui implica que C vetorial MC ponto constante. Agora, dá para desconfiar o seguinte, hein? Vou dar um chute meio físico assim, meio matemático, né? Se esse cara tem a velocidade para cá e a aceleração na direção desse cara, ele não está com vontade de sair do plano determinado por esses dois, né?
porque a velocidade está puxando nesse plano e a aceleração está puxando nesse plano. Então, talvez seja possível a gente demonstrar que se o momento angular é constante, né, que seria exatamente esse caso, se o campo é central, então o movimento, embora esteja no espaço, vai se dar num plano. Quem sabe? Quer dizer, vamos pensar assim. Bom, o plano deve ser o plano desse. Então, esse vetor aqui, que a gente sabe que é constante, deveria ser perpendicular ao movimento. Quer dizer, a gente tem um vetor, mas vamos com calma, né? Porque tem um problema que é o seguinte, né? Se esses dois caras tiverem, vamos dizer, se a velocidade estiver para cá, ou para cá, quer dizer, apontando na direção desse cara, o momento angular é zero no começo. E aí a ideia talvez seja provar que anda sobre essa reta. Mas vamos supor que o momento angular, num instante inicial, é diferente de zero. Tá? Então vamos fazer assim, que vale isso e que C ponto de T0 vetorial. Vou botar o C2 ponto lá, vou jogar a massa fora. C ponto, C2 pontos de T0, esse cara é um vetor não nulo. Que eu vou chamar de N. Então eu posso garantir que C ponto de T vetorial C2 pontos de T é igual a N constante, não nulo, né? Agora eu queria mostrar, será que eu consigo mostrar? Eu acho que eu deveria mostrar que esse N é perpendicular ao plano da curva, quer dizer que C de T... A minha questão é a seguinte, será que eu consigo mostrar que C de T, escalar N, é igual a zero para todo T? Entendeu? Eu tenho esse produto vetorial, que é um vetor N aqui, e que ele não varia. E eu estou supondo que num certo instante T0 ele é não nulo. Então, se ele não varia, não nulo no instante, ele é sempre não nulo. É um N não nulo. Então, eu tenho o meu candidato a vetor normal. Então, eu tenho que mostrar que o vetor posição, C de T, é sempre perpendicular a N. Bom, mas mostrar que C0 certamente no tempo T0 é zero. Porque no tempo T0, será que é zero mesmo? Não, peraí, esse aqui, o N é o C ponto. Tá? Porque o N é o momento angular, essencialmente. Quer dizer, esse produto escalar aqui que eu sei que é constante. Eu precisei da... Tá? Então, é o C ponto. Né? Então, no tempo T0, esse cara aqui é perpendicular a esse e perpendicular a esse. Então, com certeza, é perpendicular a esse. Então, mas o que é isso? Ó? Isso aqui é o determinante. Isso daqui é eu fazer o produto escalar de C de T, escalar C de T, vetorial C ponto de T. Porque para todo... entendeu? Esse N foi definido assim, mas isso daqui é igual a N sempre. Então, eu estou fazendo isso daqui, escalar esse... Bom, mas esse cara é perpendicular a esse.
Então, isso aqui certamente é igual a zero. Repara, porque isso é uma coisa essencial para a lei de Kepler. Né? Porque nas leis de Kepler está escrito também uma coisa, né, que as órbitas são elípticas. Ora, os planetas estão se movendo no espaço. Eles não têm por que se moverem em planos. Então, ao dizer que as órbitas são elípticas, ele está dizendo que os planetas estão se movendo em planos. Quando você pensa assim, porque ele simplesmente observou isso. Quer dizer, ele não, o Tycho Brahe observou, fez lá um monte de observações, ele foi lá, olhou as observações, e concluiu, olhou para as coisas e disse, os planetas se movem em órbitas elípticas, portanto planas. Agora o que a gente está vendo é que na hipótese da lei da gravitação, que garante isso aqui, a lei da gravitação garante isso, e na presença da lei da gravitação, necessariamente, as órbitas são planas. E agora que elas são planas, a gente pode concluir a lei das áreas. Por quê? Porque a gente pode supor que aqui está no plano XY e fazer a conta com XY e ver a lei das áreas. Então, quer dizer, a gente concluiu daqui que isso é constante, né? E que se existe T0, tal que C de T0, vetorial C dois pontos de T0, diferente de zero, então a trajetória, isso aqui é para todo T, né? A trajetória de C está no plano. Qual plano? O plano que passa pela origem. Então, campo de força central, trajetória plana. E agora que a trajetória é plana, a gente pode pegar isso aqui e dizer, então isso aqui está no plano XY. O plano da minha trajetória, pode não parecer, mas aqui é um ângulo reto. Está aqui. E aí eu posso olhar para a área varrida. Só que aqui, C de T vai ser X de T, Y de T, C ponto de T vai ser X ponto de T, Y ponto de T. E o produto vetorial, né, vamos dizer, no plano de C, que a gente vai marcar como OXY, a gente vai ter que C de T vetorial C ponto de T vai ser XY ponto menos YX ponto. Isso aqui vai ser constante. Então, o que está acontecendo aqui? Deu para acompanhar isso aqui? Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui a minha origem, a minha trajetória, e aí, a área daqui do tempo T0 até T0 mais ΔT, essa área daqui é dada pela integral de T0 até T0 mais ΔT, 1/2. Vamos chamar esse número aqui alfa. Desse número alfa.
que é igual a alfa delta t, alfa sobre 2, vamos chamar, deixa alfa sobre 2. Se eu pegar aqui um tempo T1 e T1 mais delta t, eu tenho essa área daqui, que vai ser integral de T1 até T1 mais delta t, do menos yx ponto mais xy ponto sobre 2, que é o mesmo alfa. Então, aqui eu vou ter meio da integral de alfa dt, não, alfa só, que é igual a alfa sobre 2 delta t. Então, a minha trajetória varre áreas iguais em tempos iguais. E isto, vamos dizer assim, não tem nada a ver com... vamos dizer, tem a ver com a lei da gravitação, mas muito menos, precisa de muito menos, né? Você não precisa saber que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Basta você saber que é uma força central. Então, vale para o movimento de planetas e vale para o oscilador harmônico. Inclusive, isso eu não sabia, mas o Fábio andou lendo o Newton, deu uma palestra, disse que para o Newton o tempo era essa área aqui. O relógio dele era isso aqui. Porque não era, vamos dizer, no tempo do Newton não tinha relógio assim como a gente tem hoje com essa facilidade. Então você ter um relógio confiável não era uma coisa trivial. Mesmo eu ainda peguei, eu usava relógio mecânico, você tinha que dar corda toda noite, para ser certinho assim, todo dia, de manhã ou de noite, você ligava, tinha rádio-relógio, o rádio-relógio dava a hora certa, de minuto em minuto, aí você, ligada no Observatório Nacional e tal, aí você acertava o seu relógio todo dia, porque ele sempre tinha um errinho. Bom, então, mais uma vez fizemos assim uma incursão do cálculo na mecânica, né? Porque nós, vamos dizer, temos aqui o que é uma hipótese, vamos dizer, que pode ser puramente matemática, né? Mas, bom, as leis da física em geral se traduzem assim, né? Quer dizer, você tem uma curva parametrizada e você sabe que o vetor aceleração é múltiplo do vetor posição. Então, a curva é plana e varre áreas iguais em tempos iguais. Tem um detalhezinho aqui, que é o que acontece quando isso aqui é zero. Porque se isso for zero no tempo t0, vai ser zero sempre. Então, significaria você ser zero, significa que você está aqui, esse é o C de T0, vamos supor que o C de T0 é diferente de zero. Aí significará que o vetor velocidade é múltiplo desse daqui. Porque se o C de T0 puder ser zero, tem surpresas. Tá? Mas, em princípio, né, esse cara agora está com uma velocidade assim, está com uma aceleração assim, ele deve andar nessa reta aqui, né? Tem muito... Então, você vai ter isso aqui, né, C de T0, C de T vetorial C ponto de T, aqui eu botei C dois pontos, né, C ponto, né? C ponto de T sempre igual a zero. O que eu espero, né? Eu espero mesmo que a minha curva seja
uma coisa assim. Será que eu consigo vamos dizer, mostrar que essa curva que dá uma linha reta, porque isso daqui significará que C ponto de T, vamos supor assim, que C de T0, ou vamos supor assim, que C de T é diferente de zero para todo T. Vamos supor isso assim. Então, se o C de T é diferente de zero para todo T, se esse produto vetorial é zero, é porque o C ponto de T é um certo alfa de T vezes o C de T. Produto vetorial, esse cara não nulo, produto vetorial desse por esse é zero, porque esse daqui é um múltiplo desse. Se esse fosse zero, aí esse daqui podia ser qualquer coisa. Isso aqui é uma equação diferencial. São 3 equações diferenciais, uma em cada coordenada. Mas eu posso resolver as 3 de uma vez só, criando uma função A, que eu posso chamar também de alfa maiúsculo, eu vou chamar de A, né? A de T igual sei lá, alguma coisa, né? A0 mais integral de T0 a T de alfa de tal de tal. Então, essa minha A de T0 é igual a zero e a derivada dela é igual a alfa de T. E aí é o mesmo truque de equações diferenciais ordinárias com uma coordenada só, né? Você pega essa equação aqui e multiplica isso aqui é um escalar, isso aqui é uma função escalar. Então, você pode multiplicar por ela. Então, você pega C ponto menos alfa C igual a zero, multiplica por A. Aliás, por E elevado a A. Né? E elevado a A, desculpa. Ainda bem que tinha alguém olhando, né? Podia custar aí uns 10 minutos depois para corrigir tudo. Multiplica por E elevado a A. Né? Isso continua sendo zero. E isso daqui é a derivada em relação a T de A, de E elevado a A, desculpa, vezes C. Porque vai dar E elevado a A, ser uma função E elevado a A de T, C de T. Então, vai dar E elevado a A, C ponto, menos a derivada disso, que vai ser E elevado a A, vezes a derivada de A, que é alfa. Então, isso daqui é igual a zero. E aí você vai concluir, você pode concluir coordenada a coordenada, que E elevado a A de T vezes C de T é igual a um certo vetor constante. U. Tem 3 coordenadas aqui. E você vai concluir, então, que C de T é igual a tá certo? E elevado a menos A de T, U. Eu acho que aqui a gente pode botar, se a gente tem a posição, é melhor ter A de T0 igual a zero, porque aqui dá 1, e aí esse U vai ser o C de T0, né? Então, a gente pode botar isso aqui igual a zero, e aí C de T0 vai ser E elevado a A de T0, que é 1, vai ser igual a U. Tá? Supondo que a gente tenha a posição no tempo T0. Então, isso
vamos dizer, isso anda sobre uma reta, né? Quer dizer, você tem o C de T0 aqui e você anda aqui assim. Mas se eu... pode acontecer desse negócio aqui ser zero, né? E eu não poder supor exatamente isso aqui. Quer dizer, eu vou dar um exemplo para vocês assim, que seria o seguinte, né? Imagina que você vem assim vem andando aqui no eixo do X e chega aqui com velocidade zero. E aqui a sua velocidade está sempre alinhada com a posição. Então, esse produto escalar, esse produto vetorial aqui está dando zero sempre. Só que aí você chegou aqui com velocidade zero. E chegou na posição zero também. Se você sentar aqui e ficar parado, né, por um tempinho, ΔT, isso aqui vai continuar sendo zero. Mas depois que você ficou parado aqui um tempinho, você não sabe mais de onde você veio. Né? Dormiu. Tal. E aí não tem nenhum problema de você sair por aqui. Então, acontece que você está tendo isso aqui sempre igual a zero, mas não está andando em linha reta. Aí você pode dizer, pô, mas tudo bem, mas então pelo menos está num plano, caiu no caso anterior. Mas é claro que agora você pode sair daqui e vir andando aqui, e vir diminuindo a velocidade e parar aqui e dormir aqui, segunda noite. Né? E aí você pode, né, aqui é na direção do E1, aqui é na direção do E2, agora você pode sair na direção do E3. E agora você não terá mais andado numa curva plana, nem numa reta. E isso daqui continua sendo zero o tempo todo. O que será que aconteceu aqui, hein? Então, no primeiro caso, eu fiz a hipótese que C de T vetorial C ponto de T era diferente de zero. Porque eu mostrei que isso aqui, se o campo for central, se mantém constante. Né? Aqui, repara também, né, que quando você está andando com a velocidade assim, a aceleração é sempre múltiplo da posição. Então, vamos dizer, isso aqui se mantém diferente isso é diferente de zero num certo ponto, mas a aceleração é um múltiplo da posição. Essa era a hipótese inicial. Quer dizer, a hipótese era C2 pontos igual a lambda de T igual a lambda C. E aí eu tinha, isso daqui era diferente de zero. Agora, quando eu supus isso aqui igual a zero, eu
mostrei que o movimento era retilíneo, mas eu estou dando um exemplo em que isso falha. Vou deixar isso como um desafio para vocês, me explicar o que aconteceu aqui. Eu aparentemente provei que quando esse cara era diferente de zero em um ponto, então ele era diferente de zero sempre, nessa hipótese daqui. Aí eu disse, tudo bem, mas digamos que essa hipótese continua valendo, mas isso daqui é zero em um ponto, então vai ser zero sempre. Será que o que está acontecendo aqui? Eu posso... Como é que eu estou conseguindo fazer, aparentemente estou conseguindo fazer esse movimento que eu ando em linha reta, mas no limite aqui eu chego num ponto, aí eu posso sair em outro ponto, parar aqui, sair em outro, e aí eu não tenho uma curva, meu movimento no final nem é sobre uma reta, nem sobre um plano. Então, eu vou deixar essa questão aqui para entender o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Esse tipo de exemplo é interessante pelo seguinte, eu já dei na aula passada, né, da curva que pode ter bico, quer dizer, ela pode ter velocidade, aceleração, quer dizer, ser diferenciável em todos os pontos e ter um bico. Por quê? Porque ela tem um bico porque ela vem, parou aqui e saiu assim. Agora eu estou com uma outra coisa também ligada a bico aqui. Vou deixar como uma questão para vocês.